A Fundação de Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIPE, lança hoje o Índice de Preços ao Consumidor, que mede a inflação da população com mais de 60 anos. A ideia é mostrar quais são os custos que têm mais impacto e o padrão de consumo de quem está nessa faixa etária. Para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com Guilherme Moreira, que é economista e coordenador dos índices de preços ao consumidor, tanto o IPC básico quanto agora o IPC acima de 60. Guilherme, obrigada por conversar com a gente, bem-vindo. Bom dia a todos. A gente sabe, Guilherme, que esse público corresponde a cerca de 33 milhões de pessoas, de acordo com o IBGE. Quais são, então, as principais diferenças de gastos entre os brasileiros nessa faixa etária e o restante da população? Tem diferenças significativas, especialmente em saúde. É uma faixa da população que gasta mais com saúde. Você tem um gasto maior com habitação e, por outro lado, gasta um pouco menos em transporte. Então, essas diferenças de padrão de consumo também afetam os índices de preço, ou seja, como esses índices impactam essas faixas de renda. Lembrando que o IPC 60+, é formado por famílias apenas com pessoas com mais de 60 anos. Guilherme, vocês estimam em que tamanho a diferença da inflação para pessoas de outras faixas etárias e essa que avalia o custo de vida dos idosos, que é importante lembrar, não é, Guilherme? Geralmente, não sempre, mas geralmente, a essa altura do campeonato, enfrentam um momento mais difícil para conseguir renda, né? Porque ou vivem de aposentadoria, que tem um reajuste geralmente muito baixo, quando tem reajuste, tem um pouco mais de dificuldade para permanecer no mercado de trabalho, conseguir uma boa vaga com um bom salário, às vezes tem de dar conta, como você lembrou aí, de gente da família que precisa de suporte também. Então é uma hora em que o custo de vida aumenta e a renda tende a cair, né? Essa foi a nossa principal motivação para criar esse índice, que foi exatamente a pandemia, foi o grupo que sofreu as maiores restrições por ter maior risco na Covid, e essa foi a nossa motivação. O que acontece é que alguns itens que pesam muito para esse grupo subiram bastante, por exemplo, esse ano os planos de saúde. O índice, na verdade, mede a perda do poder de compra dessas famílias, ou seja, o quanto elas teriam que ganhar a mais para compensar o aumento de preços. E esse ano a inflação foi ruim para todo mundo, e poucos conseguiram recompor isso. No caso dos 60+, tem uma dificuldade maior de acesso ao mercado de trabalho, mas alguns têm aposentadorias, mas, enfim, praticamente ninguém conseguiu compensar os aumentos de preços ao longo do ano. Guilherme, eu queria te ouvir na prática como afeta também o setor de alimentação, se existe essa divisão. Por que eu estou falando isso? Porque, como nós já dissemos, isso é uma realidade especialmente nas periferias. Em momento de alto desemprego, como o Brasil tem agora nesse momento, são os idosos que sustentam as famílias, sustentam os netos, sustentam os filhos. E muitas vezes esse dinheiro, essa aposentadoria ou esse benefício dá mal para a alimentação. A gente tem acompanhado aqui, por exemplo, o botijão de gás que afeta diretamente a população mais pobre, aumentando. Eu te pergunto, além do setor de plano de saúde, que a gente sabe que nem todos os idosos conseguem ter, dá para fazer um recorte de alimentação também? É o básico para a população mais pobre? A alimentação subiu muito o ano passado, subiu um pouco, continua subindo, enfim, tudo está subindo, mas a alimentação continua subindo. Agora, este ano aqui, eu acho que tem uma coisa até mais, que vai pesar mais, impactar mais, que é a energia. E uma coisa que eu acho, na minha opinião, tem tanto impacto ou mais até que a energia, é o botijão de gás, que tem a ver com alimentação, entra em habitação, e a habitação tem um peso maior para as famílias com mais de 60 anos que ficam, na média, mais tempo em casa. Então, é uma combinação perversa. Sobe a alimentação, sobe a energia e sobe o botijão de gás, que subiu muito esse ano, chegou a subir, acumulado esse ano, mais de 25%, 26% esse ano. E é um custo alto para uma família de baixa renda. Um botijão de gás que dura nem um mês, aumentos muito significativos. Então, a importância de ter um índice a mais para olhar é exatamente medir essa perda do poder de compra dessa faixa tão importante para a população.
E Guilherme, como é que o envelhecimento da população como um todo afeta esses números? Essa faixa cresce cada vez mais. A população brasileira tem envelhecido e aumenta a quantidade de pessoas nessa faixa etária e geram novos problemas para a sociedade brasileira, de mercado de trabalho, como absorver, das aposentadorias, enfim, cada vez ganha mais, as discussões sobre essa faixa etária cada vez ganham mais importância. Guilherme, só uma última pergunta para a gente encerrar. Quanto é que vocês acham, para onde vocês projetam a inflação para esse ano aqui? E essa inflação para os idosos deve ficar muito acima da inflação geral? Esse ano aqui, a gente projeta uma inflação para São Paulo acima de 6% do geral. Na minha opinião, a inflação dos 60 a mais deve ficar um pouco superior. Por quê? Porque os grandes aumentos esse ano estão concentrados em habitação e que tem um peso maior para essa faixa etária, especialmente as contas de energia, tem um impacto muito grande para ambos, mas mais para os 60 a mais. Essa é a nossa expectativa. Guilherme Moreira, economista, coordenador dos índices de preços ao consumidor e do índice de preços ao consumidor acima dos 60 anos. Obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Até uma próxima, hein? Eu que agradeço. Até logo.